Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do sistema endócrino. Você está acordado aí? Você está bem? Você está assim disposto? Se você está assim bem disposto, energizado, isso é sinal de que a tua glândula tireoide está trabalhando bem direitinho, está trabalhando muito bem para você. Olha só, a tireoide, como nós já vimos anteriormente, ela é estimulada pelo hormônio tireotrófico, um hormônio adeno-hipofisário de controle. É um hormônio que vai estimular a nossa glândula tireoide. A tireoide ela tem esse formatozinho assim, alguns livros dizem que tem um formato meio de borboleta, tá certo? Ela fica abraçando aqui a nossa traqueia, no nosso pescoço. Essa glândulazinha tireoide, ela tem aqui no caso a produção de dois hormônios de suma importância para a gente. A triiodotironina e a tetraiodotironina. Veja bem, para que eu faça esses dois hormônios, eu preciso de uma boa quantidade na corrente sanguínea de iodo. Isso significa que, caso haja uma carência desse mineral, caso haja deficiência na alimentação de iodo, pode acontecer de você ter uma redução drástica da produção do T3 e do T4. Então veja bem, o nosso metabolismo depende da produção desses hormônios. Esses são esses hormônios que vão fazer com que a gente acorde, que a gente tenha disposição, que a gente vá para a escola, que a gente passe no Enem, você vai passar, fica tranquilo. Então, há uma grande importância, eles precisam ser produzidos e estimulados, como eu falei mais uma vez, pela adenohipófise. Veja bem, caso em algum momento haja redução da produção, e essa redução pode se dar como, João Paulo? Ora, simples, essa redução pode se dar por conta de uma redução do iodo, carência de iodo, tá certo? Ou pode se dar por problemas na produção do TSH. Então, se houver esse problema, a pessoa consequentemente vai ter redução do seu metabolismo. E esse quadro é chamado de hipotireoidismo. Lembra que hipo quer dizer o quê? Baixo. Então é um baixo funcionamento, um funcionamento anormal, insuficiente da nossa glândula tireoide, ok? Então, se baixar o nosso metabolismo, como é que eu vou saber, como é que eu vou sentir? Isso é perigoso, sobretudo quando você é criança, tá certo? Lembra que quando as crianças nascem é feito um teste muito importante chamado teste do pezinho. Ali vai ser verificado uma série de coisas, enzimas que você tem ou não tem e hormônios que você tem ou não tem e as suas doses são normais ou anormais. Dentre as coisas que são observadas, nós temos que observar a produção do T3 e T4, porque hipotireoidismo no primeiro ano de vida pode levar ao retardo. A criança pode ter problemas sem volta, ok? E sofrer o resto da vida as consequências. Portanto, se a pessoa tiver o hipotireoidismo, e aí no caso tanto faz na infância, na idade adulta, ela vai passar a ter sono. Um sono que pode chegar de 12 a 15 horas por dia de sono. Eita, teu irmão é assim, é? Eu ouvi você falando, viu? Cuidado. Vai brincar não. Sono muito grande. O cara tá lá dormindo. Sabe aquele teu colega do meio da aula? Bufo. Ou tá dormindo tarde, ou é verme, ou então, realmente, o cara tem problemas na tireoide. Bom, isso pode levar também à obesidade, a um ganho de peso muito grande devido ao metabolismo ser baixo. Você come, não consegue consumir as calorias, elas acabam sendo estocadas. Então, consequentemente, a pessoa vai ter aumento de peso. E o que é letargia? Eu acho que eu já estou te respondendo. Letargia. O cara é lento, o metabolismo lá embaixo, o cara não consegue fazer nada com perfeição. Então, olha só, apatia. Entendeu? O cara conta uma história, o cara dá um estímulo e ele reage. Apatia, ok? Isso tudo é uma questão metabólica, não é porque a pessoa queira ou seja mal-humorada. E também a dificuldade de aprendizado. Na infância a gente chama isso daqui de cretinismo. A criança cretina, né, significa o quê? Uma criança que tem uma grande dificuldade de aprendizado. Por isso que eu falei, mais uma vez é perigoso na infância, porque isso pode gerar um déficit de aprendizado grande e a criança pode se prejudicar nos seus anos de escola. Portanto, lembra, o que é que eu preciso? Uma boa alimentação de iodo, eu preciso que a minha glândula esteja funcionando normalmente. Os médicos, quando pedem exame de sangue para quem está com esses problemas, para quem está apresentando esses quadros aqui, no caso de quê? De sono, de apatia, de aumento de peso, o médico vai pedir alguns exames de sangue, um deles é o TSH. O nível de TSH. Significa dizer, vou até lembrar vocês, se ele tiver muito alto, quer dizer que eu sou o super-homem, o Batman? Não. Muito pelo contrário. A pessoa está numa situação ruim. Se esse TSH estiver muito alto, é porque normalmente a tua glândula não está produzindo. Então as pessoas acabam tendo que fazer uma reposição, sobretudo do hormônio T4. Pessoas que também apresentam nódulos na tireoide, nódulos que precisa remover a tireoide. Então essas pessoas também acabam tendo que tomar
reposição hormonal. Vive normal? Claro. A medicina está aí para nos ajudar, a medicina está aí para nos fazer bem, esses medicamentos vão ser importantes na composição de uma vida saudável para a pessoa, ok? Vamos agora ver mais hormônios. Olha só, como é que anda a tua percepção? Você notou que o quadro mudou todo? Olha aí, é mais uma mágica do Desenrolado.com. Gente, nós falamos agora há pouco sobre o hipotireoidismo, aquela situação de a pessoa ficar apática, ganhando peso, sonolenta, mas também pode acontecer uma hiperprodução do T3 e do T4 e a pessoa ter o seu metabolismo extremamente elevado. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ter aceleração do metabolismo, ela vai ter a queima de gordura, a quebra de glicose muito fácil para produzir energia, e essa pessoa vai ter magreza. E vai ter também bócio exoftálmico, aquele olhão assim para fora, tá? A exoftalmia. Essa pessoa também pode apresentar e vai apresentar hiperatividade, aquela pessoa que não para, vai do lado para o outro, não consegue se aquietar num canto só. E também a insônia, a pessoa que vai ter dificuldade para dormir, ok? Então, no caso aqui seria a questão do hipertireoidismo. Agora veja bem, falando ainda sobre a tireoide, tá? Mas já tirando um pouco o foco dela, nós temos na tireoide umas glândulazinhas menores, tá? Terminais aqui no caso, que são as paratireoides, também são de fundamental importância. Olha para cá, nós temos aqui uma reserva de cálcio nos nossos ossos, tá? Então, os ossos têm que funções? Quais são as funções do nosso esqueleto? O esqueleto, ele tem a função de quê? De manter o nosso corpo em pé, tá? De nos dar a locomoção, mas também tem a função de reserva de cálcio, de fósforo, de minerais importantes para o nosso metabolismo. Então veja bem, cálcio está aqui, mas eu preciso também de cálcio na corrente sanguínea. Anota aí, o cálcio está ligado ao processo de contração muscular. Você está vendo aqui a minha vasta musculatura? Pois é, igual o He-Man quase. É o processo de quê? De contração muscular que ele está entrando aqui, ok? O cálcio também vai ser importante para o processo de coagulação sanguínea. Ele vai entrar na cascata de coagulação sanguínea, se tornando importantíssimo também. E também na transmissão do impulso nervoso. Portanto, eu tenho que ter toda hora níveis normais de cálcio na minha corrente sanguínea, ok? Se a pessoa, por acaso, tiver uma redução da quantidade de cálcio, eu vou precisar tirar cálcio de onde? Da reserva que eu tenho. Qual é a reserva? São os ossos. Então, para que aconteça isso, nós temos um hormônio chamado paratormônio, vai aparecer aí para você, paratormônio com a siglazinha PTH. Então, olha só, esse paratormônio, ele vai agir descalcificando aqui regiões que tem esse cálcio armazenado, incrustado na matriz óssea e jogando esse cálcio na corrente sanguínea. Então, é de suma importância que esse hormônio trabalhe, jogando esse cálcio na corrente sanguínea para os processos que eu falei, coagulação, contração e transmissão do impulso nervoso. Então, olha bem, agora, João Paulo, se for o contrário, se de repente eu estiver com níveis assim bem elevados mesmo, de cálcio. Bom, você está comendo bem, se alimentando bem, comendo ovos, queijo, leite e tal, alimentação rica em frutas, verduras, ótimo, parabéns. Então, você está com muito cálcio, então um hormônio, e nesse caso é um hormônio tireoidiano, chamado de tirocalcitonina ou simplesmente calcitonina. Muito bem. Então, a calcitonina vai pegar esse cálcio da corrente sanguínea e vai estocar nos ossos. Para quê? Guardar para o dia de amanhã, né, gente? Isso é muito importante, ok? Então, veja bem, pode acontecer de algumas pessoas terem um processo de hiperprodução do PTH, do paratormônio. Já ouviram falar disso? É o hiperparatireoidismo. Nesse caso, a pessoa começa a ter um processo de descalcificação muito rápida, uma descalcificação muito intensa, e isso vai levar a problemas graves, como, por exemplo, a deterioração dos ossos. Tem uma doençazinha chamada doença dos ossos de vidro. Tem um filme chamado de Corpo Fechado, com Bruce Willis, que tem uma cena, que tem um personagem no filme também que sofre dessa doença. Cai da escada, se quebra todo. A pessoa tem muita dificuldade de manter a sua estruturação óssea por conta de um intenso processo de descalcificação. Ok? Então, é de suma importância que você entenda esse processo, tá? É de suma importância que você entenda que nós precisamos manter a regularidade das nossas glândulas, ok? Então, por hora, ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido tudo, desenrolamos tudo para você que é um aluno especial e desenrolado. Um grande abraço e até a próxima.